Hoje eu irei te contar Rapunzel, por um lado que você nunca soube. O rei e a rainha tiveram a grande notícia de que teriam uma filha. Eles ficaram tão radiantes com a nova novidade e o reino todo comemorou, de tão queridos que eram eles. Porém, quase no final da gestação, a rainha ficou doente. E então, eles saíram em busca da flor mágica que havia sido concedida pelo sol. Porém, a bruxa já havia encontrado e escondia essa flor para que ninguém encontrasse. Mas, em um certo descuido, após utilizar a flor para ficar jovem e cantar a canção, ela deixou essa flor à vista. Foi então que os guardas a encontraram e a levaram para a rainha ser curada. A rainha foi curada e logo após umas semanas, a doce criança nasceu. Uma linda garotinha com cabelos longos e loiros. A bruxa ficou furiosa, porque tinha perdido sua fonte de juventude e faria de tudo para tê-la de volta. Em uma noite, quando tudo parecia estar calmo, escuta-se um choro de criança. A rainha foi ver e se depara com uma mulher vestida com uma capa, levando a princesa. A bruxa havia raptado a princesa e levado para um lugar distante, para que ninguém encontrasse sua fonte de juventude novamente. Ela se escondeu em uma torre, no meio da floresta. Anos passaram e Rapunzel cresceu. Junto com ela, seus cabelos que não eram cortados. Ela se tornou uma linda criança, e com o passar do tempo, sua curiosidade e dúvidas vieram do porquê ela apenas ficar naquela torre e viver distante de qualquer civilização. Sua mãe sempre dizia que o mundo lá fora estava um caos, que não era seguro para ela, e que ela era inocente demais. Rapunzel sempre respeitava e obedecia a sua mãe. O mundo no reino seguiu, apesar de ter sido difícil para a rainha e para o rei ter perdido uma filha, e pela busca incansável por alguns anos, eles aos poucos foram se recompondo. Até que um dia, a rainha teve a grande notícia que estava grávida novamente. Ela tinha medo ainda. Aliás, sua última gestação foi um pouco conturbada. Os meses se passaram e a irmã de Rapunzel nasceu, trazendo de volta a alegria para a família real. Alguns anos se passaram e Letícia cresceu. Cada dia que se passava, ela tinha mais curiosidade de descobrir o mundo e tomando noção do fato que havia acontecido com a sua irmã. Os dias se passavam e as princesas cresciam, cada uma com seu jeitinho de ser. Rapunzel com a vontade de conhecer o mundo lá fora, e com os argumentos de sua mãe deixando de ser suficientes para sanar suas dúvidas, e sua irmã, Letícia, cada vez querendo mais saber de seu paradeiro, procurando respostas. Letícia tinha coragem e determinação, era aventureira, e estava muito determinada a saber mais informações de sua irmã. Ela não ia desistir até ter mais informações concretas de quem havia raptado, o motivo e que essa pessoa fosse. Letícia não se cansava. Certo dia, ela decide preparar um acampamento. Seus pais eram muito conservadores, pois tinham medo de acontecer algo com ela também, mas ela sempre procurava tranquilizá-los. Após 3 dias, Letícia vai acampar. Talvez por coincidência ou destino, ela vai para o mesmo lugar que se localizava a torre onde estava sua irmã. Após algum tempo, Letícia vai explorar, procurar animais que estiveram andando. Letícia escuta um barulho de uma cachoeira. Ela é estranha, pois não havia nenhuma cachoeira à vista, e ela conhecia bem a região. Ela decide então se acalmar e se concentrar no barulho de onde estava vindo. Ela percebe algumas rochas com algumas trepadeiras em cima. Ela decide ir até essas rochas e puxar essas trepadeiras. Quando ela puxa, abre-se uma passagem para a cachoeira. Tudo bem, poderia ser apenas uma cachoeira, mas o diferencial é que havia uma torre enorme. Letícia é tomada pela curiosidade, mas era cautelosa, e então decidiu ficar ali por um tempo para observar se tinha alguém naquela torre. Letícia ficou esperando por um tempo, e então cabelos longos e loiros são jogados pela janela. E logo em seguida desce uma mulher, dizendo que voltaria em cerca de 2 dias e que era para a moça se cuidar. Letícia espera mais algum tempo e decide ir até a torre. Começa a escalar a torre e chega ao topo. Ela ficou tomada pela curiosidade de saber quem era aquela moça. Entra cautelosa dentro da torre e pergunta se havia alguém ali. Rapunzel se esconde rapidamente. E então Letícia disse que não precisava ter medo, que ela tinha vindo em paz. Mas Rapunzel já estava tomada pelo medo. Aliás, era uma intrusa que estava dentro de sua casa. Letícia, aos poucos, vai convencendo Rapunzel a sair de onde estava escondida. Rapunzel começa a fazer perguntas a Letícia, do porquê ela estava ali, o que ela queria e como havia descobrido a torre. Então, Letícia pede para que Rapunzel se acalme, e que ela havia descobrido a torre por um acaso, e ficou curiosa para saber o que tinha dentro. Letícia estranha o comportamento de Rapunzel, e decide conhecer um pouco mais ela. E então, conversa vai, conversa vem, e Letícia descobre que Rapunzel nunca havia saído da torre, que sua mãe dizia que não era seguro para ela. Letícia propõe a Rapunzel a sair da torre, mas Rapunzel tinha medo da reação de sua mãe e fica um pouco confusa do que fazer. Rapunzel, tomada pela curiosidade, decide aceitar, mas diz que voltaria logo depois, então assim fez. Letícia voltou por onde subiu
E Rapunzel desceu com seus longos cabelos. Ao tocar seus pés na grama, desperta nela a vontade de querer desbravar o mundo e não voltar mais para aquela torre que para ela agora seria um dia cinzento. Então decide esquecer o acampamento e levar Rapunzel para conhecer o reino e seus pais, conhecer as comidas, as músicas, ter novas experiências, viver o que ela não tinha vivido durante todos aqueles anos na torre. E assim fez. Elas foram para o reino e comeram, dançaram, se divertiram, viveram novas aventuras. Letícia ainda não havia reconhecido sua irmã. Ela mal sabia do que estava por vir. E ela então levou Rapunzel ao castelo e falou que ela amaria conhecer os seus pais. O tão esperado momento chegou. Rapunzel acompanha Letícia para conhecer o rei e a rainha. Quando viu eles, já simpatizou. Como o coração de pais não se engana, quando a rainha viu a Rapunzel, o jeitinho dela, os traços dela, viu que tinha algo em comum. Então decide questionar a Letícia de onde ela havia conhecido a Rapunzel. Letícia conta a sua mãe como conheceu Rapunzel e a rainha se atenta aos detalhes. E que decide então contar a Rapunzel a história da sua filha que tinha sido sequestrada por conta dos seus cabelos mágicos. E diz que achava que essa filha poderia ser ela. E então Rapunzel conta sua história de vida para a rainha e elas percebem que as histórias delas batiam. Letícia e Rapunzel não acreditavam que eram irmãs. A forma que aconteceu, o que era apenas para ser mais uma aventura de Letícia, resultou no encontro da princesa. 2 dias se passaram e Rapunzel ficou no castelo. O rei e a rainha ordenou uma tropa de cavaleiros para pegar a bruxa que havia sequestrado a princesa. A tropa foi para o local onde a Letícia havia falado que encontrou Rapunzel. Os cavaleiros ficaram escondidos na espera da bruxa. Quando a bruxa menos esperava, enquanto estava chamando Rapunzel para ajudar os seus cabelos, os cavaleiros apareceram e pegaram ela. Levaram ela para o castelo e ela teve sua condenação, que foi a morte. A família real estava radiante. Com suas 2 filhas unidas, família completa, a felicidade foi tanta que durou 10 dias de celebração. O reino todo comemorou. Letícia e Rapunzel ficaram unidas como nunca. Além de irmãs, viraram melhores amigas e companheiras de aventuras e foram felizes para sempre.